Planalto Serrano, e também a possibilidade de a gente trabalhar com uma carne diferenciada, uma carne exótica, que com certeza ela tem um nicho importante de mercado a ser atingido. Isso não podemos deixar extinguir. A região do Planalto Serrano Catarinense é considerada uma das mais frias do Brasil. No inverno, as temperaturas são negativas. E é exatamente este clima que favorece a criação do gado crioulo lagiano. Mas a raça, que é originária da Europa e chegou ao país há quase 400 anos através das missões jesuítas, corre o risco de extinção. Entusiasmados com a introdução no Brasil das raças zebu e charolesa no início do século passado, os criadores foram eliminando o rebanho. O desaparecimento do gado crioulo só não aconteceu por causa do instinto preservacionista da família Camargo. Nesta fazenda de 15 milhões de metros quadrados, localizada no município de Lages, está a maior parte do rebanho existente, que é de propriedade de Nelson de Araújo Camargo. A família dele adquiriu a área em 1896. A bela paisagem, marcada por araucárias, cercas de pedras centenárias construídas por escravos e uma pequena igreja que fica no alto de um dos morros da propriedade, compõe o cenário que abriga a raça crioulo lagiano. Seu Nelson começou a reunir o plantel em 1953. Hoje, são pouco mais de 200 animais. No meu jeito de pensar, raça de gado é que nem roupa. O pessoal quer usar aquilo que está na moda. E essa era uma raça antiga e, apesar de ser formada geneticamente pela natureza, mas o povo quer modernidade, raça nova, pensando em mais carne, mais peso, só que com ração, né? E esse não, esse é só o campo nativo e o sal branco. Sou preservacionista de berço. Então eu acho que o crioulo lagiano, enquanto eu estiver por aqui e os filhos que já são interessados em preservar, eu acho que vai ser uma continuidade. A 30 quilômetros de Lages, na Fazenda Canoas, localizada no município de Ponte Alta, vive o primo de seu Nelson, que é outro apaixonado pelo gado crioulo. Seu Antoninho Camargo é uma mistura da simplicidade dos caboclos que vivem na região. Qual era o melhor, como é que era, por que era? E todos disseram na mesma voz, sempre, que o melhor gado era o franqueiro chifre fino, porque era resistente à fome, era resistente a isso, era resistente àquilo, não morria fácil, não tinha problemas. A possível extinção da raça, que tem um grande valor genético, motivou a Embrapa de Brasília a incluir o gado crioulo lagiano no Programa de Pesquisa de Conservação e Uso de Recursos Genéticos. A Universidade Federal de Santa Catarina também já realizou estudos sobre estes animais e, no ano passado, a ameaça de extinção fez surgir ainda a Associação Brasileira de Criadores da Raça, que conta hoje com 16 associados e que juntos somam apenas 500 animais. A Associação de Criadores da Raça Crioula Lagiana, ela foi criada com os objetivos, primeiro, de recuperar esse material genético ameaçado de extinção. Segundo, o objetivo é desenvolver trabalhos no sentido de montar uma cadeia mercadológica de carnes diferenciadas para a raça crioula lagiana, produzida nos campos naturais dos campos de cima da serra, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. E o trabalho da Associação de Criadores não para por aí. No ano que vem deverá ser montado em parceria com a empresa de pesquisa do Estado, a Embrapa e a Universidade Federal de Santa Catarina, um centro de avaliação de touros, onde esses animais serão pesquisados e melhorados para o fornecimento de sêmen para os futuros associados. A iniciativa da associação já vem surtindo efeito. O criador joinvilense Jairo Duarte acabou se rendendo aos encantos da paisagem da Serra Catarinense e do gado crioulo lagiano. O que me atraiu foi a rusticidade da raça, a adaptação dela ao meio, né?
O fato dela estar ligada à história da região, dos campos, da história de ocupação do Planalto Serrano, e também a possibilidade de a gente trabalhar com uma carne diferenciada, uma carne exótica, que com certeza ela tem um nicho importante de mercado a ser atingido. Isso não podemos deixar extinguir. Que está na lista de animais ameaçados de extinção. É o crioulo lagiano. Graças ao trabalho de alguns criadores do sul do país, a raça resiste até hoje. E para fazer essa reportagem, o Globo Rural visitou a região serrana de Santa Catarina. Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, é o triste um velho tropeiro, quase morto de saudade. Eira boi, eira boiada. Um gaiteiro, araucárias, a vacada no pasto. Nesse cenário típico do sul do Brasil, um traço particular. Esses animais chifrudos, batizados de crioulo lagiano, numa referência a Lages, o maior município da Serra Catarinense. À primeira vista, o crioulo lagiano parece um gado sem padrão. A única semelhança é o chifre, que em alguns casos mede quase 2 metros de uma ponta à outra. Já a pelagem é tão diferente que pode chegar a mais de 40 tipos. Tem a brasina, a africana vermelha, a africana baia, a preta, a jaguané. No meio rural, quando o gado é bom de carne e bom de leite, ele é chamado de dupla aptidão. Na avaliação do Dr. Edson Martins, da EPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, o crioulo lagiano é considerado de tripla aptidão. Fora o leite e a carne, é também um animal de trabalho. Além de pesquisador, o senhor também é criador dessa raça. Também sou criador. Né? Colocou o gado dentro da propriedade. Dentro da propriedade. Eu me entusiasmei com a raça, né? E acho que nós temos que, na verdade, valorizar os nossos recursos naturais. Para que servem esses chifres tão grandes? Defesa do animal. E as vacas protegem bem as suas crias de predadores de bezerros. Graxaim, iambaio, urubus, caranchos que vêm a atacar a cria. Ela espanta ou mata o predador. O lagiano é fruto da mistura de diversas raças espanholas e portuguesas. A formação desse gado remonta aos tempos da colonização da América. O Brasil tem várias raças originárias da época do descobrimento. Galinha, porco, ovelhas. Neste livro aqui, que relata a diversidade genética do início da colonização, o gado crioulo lagiano é o destaque nas páginas de Santa Catarina. No final do século XV, os jesuítas espanhóis trouxeram para cá raças como a berrenda em colorado ou em negro, a cárdena andaluza e a morrútia. Mais tarde, os bandeirantes portugueses desceram de São Paulo para conquistar as terras que estavam sob o domínio espanhol e trouxeram o gado deles, animais chifrudos e de pelagem amarelada, das raças barrosã, mirandesa, bertolenga e alentejana. Do cruzamento de todas essas raças ibéricas, surgiu o crioulo lagiano, um gado adaptado às grandes oscilações térmicas da Serra Catarinense, região de temperaturas altas no verão e muito baixas no inverno. O doutor José Antônio Ribeiro, da Universidade Federal de Santa Catarina, estuda esses animais há mais de 30 anos. Durante o período de inverno, cresce pelo mais abundante e que cai logo no início da primavera. Quem vê esse gado no verão, parece que é um animal adaptado ao trópico completamente, porque não tem quase pelo. Já no inverno, inverte a coisa. A resistência ao frio foi o que fez o crioulo lagiano sobreviver até os dias de hoje. No inverno da Serra Catarinense, é comum a temperatura ficar abaixo de 0. Nesta manhã, os termômetros marcam 3 graus negativos. Quase 7 horas da manhã e a Serra Catarinense amanheceu coberta de gelo.
A geada de hoje deve secar os pastos e diminuir o alimento para o gado. Os animais parecem indiferentes num dia em que nem o arame farpado escapou. O gelo se acumulou em cima de tudo. A flor congelada pode até ser confundida com uma joia. Estamos na fazenda Igrejinha, no município de Lages, numa paisagem marcada pelas araucárias. O dono é seu Nelson Camargo, um dos criadores mais antigos do crioulo lagiano. Atual presidente da Associação Nacional da Raça, ele conta que por muito pouco esse gado não desapareceu. Se não fosse uns poucos abnegados, ele teria se extinguido. É fácil arrebanhar interessados para criar essa raça? Não é fácil porque o cara já tem o plantel, então ele não vai se desfazer daquele plantel para passar para o crioulo lagiano, né? É que o crioulo lagiano perdeu espaço para as raças mais produtivas, precoces e mais vantajosas do ponto de vista econômico. Para atingir o ponto de abate de cerca de 500 quilos, o boi lagiano demora 3 anos, o dobro do tempo das raças europeias criadas nas mesmas condições. Já as vacas de leite produzem, em média, 7 litros por dia. 20 anos atrás, a raça ficou reduzida a pouco mais de 120 animais. Hoje o rebanho gira em torno de 700 cabeças. Mesmo assim, o gado crioulo lagiano figura na lista de animais ameaçados de extinção. O dado é da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Foi para ajudar no trabalho de preservação que nasceu a Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lagiana, hoje com 22 fazendas credenciadas. Na propriedade do seu Nelson, é a força desse boi que rasga a terra para o cultivo do milho. A parelha obedece o comando do seu Belisário Nunes. Os bois são bons de lida ou não? São bons. É? São bons, são mansos, cara. Agora, esses chifres grandes assim não atrapalham, não? Não atrapalha. Não? Não atrapalha porque a canga já é feita para ser chifre grande, que é ter espaço. O senhor está puxando aí mais de 1.300 quilos. É, mais ou menos, né? Precisa ter domínio, né? Mas eles já sabem, a gente puxou, eles obedecem, né? Não tem força nenhuma na cabeça, eles são cabresteiros bem, né? O frio intenso característico da Serra Catarinense faz com que os criadores adotem um manejo específico para esta época do ano. A retirada dos animais dos campos nativos para abrigá-los em áreas mais protegidas. Seu Nelson, faz frio aqui na propriedade do senhor, hein? Aqui é muito alto, né? A gente está no mesmo nível de São Joaquim, que é a cidade mais fria do Brasil, né? Lá que geralmente neva também. Neva, e quando neva lá, acontece a neve aqui também. O senhor leva algum alimento, alguma suplementação, ração lá para a mata para os animais? Não. Lá é só a reserva que ficou durante o verão. A natureza se encarregou de fazer esse esquema de deixar aquela reserva para fazer crítica que é agora no inverno, né? Na retirada de hoje, quase 60 cabeças estão sendo levadas para uma das reservas da propriedade. Agora, o gado indo para a área de mato, ainda assim vai perder peso? Mesmo indo para a área de mato, ele perde um pouco de peso. Perde em torno de 10%, 15% do seu peso vivo. E depois ele recupera no verão. Mas se ele não for para o mato, ele vai perder muito mais. E morre muito gado de frio também, se não for protegido durante o inverno. A retirada não demora muito. Logo que chegam na reserva, os animais praticamente desaparecem. Nessas áreas de mata, a temperatura em média é 4 graus mais alta do que nos campos abertos. Bom, seu Nelson, praticamente ninguém acha esse gado no mato. É porque ela se esparrama no mato, né? E na mata é difícil de você localizar. Localiza 1, 2, 3 e perde 40, 50. É mesmo? E para tirar esse gado daí de dentro, como faz? Aí ele vai sair por si agora. Só vai sair por si na saída do verão. E realmente é mais quente, né? Aqui é mais quente. Minha orelha já não tá doendo mais do frio. Lá onde nós estávamos, estava no pico da serra lá, né? Que é abrigado. Você pode ver que nem as árvores não estão se mexendo, né? E o gado se dá melhor? Fica quietinho lá, procurando o alimento, né? Fica protegido. Protegido
pela natureza. Essa não é a primeira vez que o Globo Rural fala do crioulo lagiano. Em 1986, o José Hamilton Ribeiro visitou uma das propriedades que mais preservaram a raça nas últimas décadas, a Fazenda Canoas, onde retornamos agora mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Como vai, dona Clara? Bem, obrigada. Tudo bem? Família bonita, hein? Obrigada. Eu trouxe aqui a fita da primeira reportagem que o Globo Rural gravou aqui na propriedade da senhora. Então vamos lá assistir. Vamos lá? Eu estava sempre em Porto O personagem principal da reportagem faleceu no final de 2004. Seu Antoninho Camargo, primo do seu Nelson, era um apaixonado por essa raça chifruda. É o gado mais manso que existe no mundo, porque esse gado sofreu uma seleção rigorosíssima para vir para cá. Porque quando esse gado veio para cá, seu Zé, naqueles barquinhos de madeira, ele não podia pôr uma vaca braba lá dentro, porque quebrava tudo, botava isso lá pro fundo do mar. Nessa sessão com a família, olhos atentos, lembranças. A reportagem chama a atenção até de quem parece não entender muito bem o que se passa à sua volta. Todos os filhos do seu Antoninho fizeram faculdade. São 3 agrônomos, um zootecnista, um engenheiro mecânico. As 3 filhas se formaram em Belas Artes. Atirado aí a natureza, né? Gostaram da reportagem? Sim. Para mim foi uma bela recordação, tá, do pai. Ele era uma pessoa apaixonada por esse gado. Dona Clara, a senhora concordava com esse trabalho dele de preservação da raça? Ele gostava, né? Era um direito dele, né? Eu me lembro que o pai saía, ele dizia que ia viajar na época, né? Porque ia viajar a cavalo. Ficavam às vezes uma semana, 2, até um mês, ficavam fora andando, de fazenda em fazenda aí, procurando esses animais. Seu Antoninho foi atrás do lagiano e também ajudou a preservar outros animais. Num passeio pela propriedade, o filho zootecnista nos leva para o piquete onde estão as ovelhas negras da raça crioula serrana lanada. Essa é uma ovelha primitiva, ela é rústica, tem uma boa lã para artesanato e a carne é de boa qualidade. Foi introduzida provavelmente por espanhóis ou portugueses aqui no Brasil. Há bastante tempo também. Na época de colonização ainda. Tem mais ou menos então a mesma origem do gado. Praticamente a origem é a mesma do gado. Perto daqui, uma cena curiosa. É o porco moura, também chamado em outras regiões de porco estrela. Essa fêmea aí até arrumou um companheiro diferente. O ganso, viúvo há 4 anos, não arreda o pé de perto da porca. É um porco meio selvagem, ele se cria até hoje totalmente solto e ele vive basicamente de grama e fruta silvestre. Tem bastante pelo, né? Tem, ele é um porco adaptado ao ambiente só, né? Então, em virtude disso, também ele tem o pelo mais comprido. Tem que se proteger do frio. Proteger de frio, de chuva, de tudo, né? Por fim, Antônio Henrique nos leva para o meio dos cavalos crioulos campeiros. Esse é um cavalo que foi selecionado basicamente aqui na região. É um animal muito bom para montaria, de uma comodidade muito boa e bom para serviço. Agora, seu pai gostava de coisas regionais, né? O pai se dedicou muito, inclusive a fazenda aqui se dedicava basicamente a tudo nativo e antigo, né? No seu trabalho de preservação genética, seu Antoninho contava com um aliado fiel, seu Ivanirdes Rodrigues Pires, chamado por todos de seu Vanir, que há 24 anos está na Fazenda Canoas. Eu não tinha ele como patrão,